Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os que nos acompanham agora pela Rádio Fortaleza FM e os que nos assistem pela TV Fortaleza, aqui da Câmara Municipal. Vereador Deodato. Nesse exato momento em que estamos aqui, nessa nossa sessão da Câmara, está havendo, pela primeira vez na história do Ceará, a presidência aqui para o vereador Deodato. Da Secretaria de Recursos Hídricos. Nós já temos visto o vereador Paulo Gomes, vereador Deodato, vereador Adelmo, vereador Guilherme, vereador Iraguaçu, vereador Maírton, vereador Benigno. Nós já temos visto e presenciado muitas ocupações do INCRA, da Secretaria de Agricultura, na luta pela reforma agrária, da Habitafor, na luta pela habitação, mas ocupar um órgão de recursos hídricos é a primeira vez. E está ligado à questão não somente do 5º ano consecutivo da seca. Não se trata apenas disso, mas se trata de denunciar o que nós chamamos de injustiça hídrica. O que é injustiça hídrica, né? A gente conhece o termo justiça social, injustiça social. Recentemente, o termo justiça ambiental foi incorporado, tá certo, né, ao vocabulário da luta socioambiental. E é dessa visão da justiça e da injustiça ambiental que decorre o conceito de justiça ou injustiça climática e de justiça ou injustiça hídrica. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que enquanto uma parte grande da população do Ceará não tem água para beber, já vive no seu dia a dia o racionamento da água, enquanto muitos bairros da cidade de Fortaleza estão sofrendo com uma vazão pequena de água, enquanto toda a população está sendo penalizada com uma sobretaxa, não falta água subsidiada para as indústrias do PECEM. O que é que eu quero dizer com isso? Acho importante, inclusive, que os trabalhadores da casa ouçam isso. Uma pessoa que já tem um consumo pequeno de água na nossa periferia, se ela não diminuir em 20% o seu consumo, ela pagará uma taxa extra. No entanto, uma indústria como a termoelétrica do PECEM, 50% do consumo dela, que equivale a algo em torno de um consumo de umas 500 mil pessoas, aproximadamente, 50% é pago pelos nossos impostos, por conta de uma lei que tem na Assembleia Legislativa. E o que é mais grave, além da termoelétrica, nós temos uma siderúrgica. Só essas duas indústrias, elas consomem algo em torno de 1 milhão de metros cúbicos, tá certo, por segundo. Elas correspondem mais ou menos, tá certo, a um consumo de 1 milhão de pessoas. Isso é injustiça hídrica. E o que é mais grave, isso é um desrespeito, um descumprimento à lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, a lei da Política Estadual de Recursos Hídricos, que muito claramente definem, primeiro, que em situações de crise, de calamidade, de escassez, a prioridade é o consumo humano e a dessedentação animal. As indústrias, a agricultura, ela vem muito abaixo. Primeira coisa, água para beber, para as pessoas, né, e para os animais. Segundo, porque não há uma mudança nessa
política de outorga do direito à água. Ou seja, num momento como esse, poderia ser cassado. Bom, é verdade que o governador falou que poderá cortar, tá certo, a água da termoelétrica. E até o operador nacional de energia disse que isso não traria prejuízo algum para a situação do país. Mas isso é pouco. Nós temos que ir além. E aí é por isso que nesse momento de calamidade, nós temos que exigir, junto com esses trabalhadores e trabalhadoras, com esses moradores da nossa periferia, e há inclusive uma pauta bem específica do Grande Bom Jardim, do ponto de vista do saneamento básico, na medida em que a sua população não tem acesso a isso, tá certo? Mas nós temos lá pessoas do Vale do Jaguaribe, de Limoeiro, Russas, Quixeré, Tabuleiro do Norte e Potiretama, e nós temos também companheiros da região do Cariri. E qual é a pauta estadual que nós queremos repercutir aqui neste momento? Primeira, suspensão total ou parcial das outorgas concedidas a grandes usuários em conflito com o abastecimento humano e agricultura familiar. Aqui é uma pauta radical? Não! Aqui é o cumprimento do que manda a lei, tanto a lei nacional como a lei estadual da política de recursos hídricos, da compreensão que a outorga do direito à água, ela está vinculada, tá certo, à prioridade humana e animal. Segundo, desligamento imediato de todas as termoelétricas em operação no Estado. Termoelétricas que são extremamente consumidoras de água, termoelétricas que na verdade, de forma subsidiada, tá certo, roubam a água da população, e mais do que isso, e junto com isso, ainda contribuem com o aquecimento global, dado o grau de emissão de CO2, que faz que o estado do Ceará seja o segundo estado do país que mais emite gás carbônico, dióxido de carbono, que é o gás principal que contribui com o efeito estufa e, evidentemente, com o aquecimento global. Terceiro, fim das tarifas especiais da água para grandes consumidores, especialmente esse imoral subsídio, esse imoral desconto de 50% para as termoelétricas. Quarto, fim dos incentivos fiscais para setores hidrointensivos. E aí é o carvão mineral, é o gás natural, é a proposta, tá certo, voltada ao minério de Tataia, lá em Santa Quitéria. Quinto, programa de segurança hídrica urbana, incluindo captação de água em prédios públicos e residências, distribuição de cisternas domésticas e caixas de água para a população de baixa renda. Ora, uma das experiências mais importantes que nós temos no Ceará hoje, do ponto de vista do Nordeste, do ponto de vista da garantia da segurança hídrica da população, é o programa de cisterna de placa, que é o programa de captação das águas das chuvas, das águas pluviais. E nós poderíamos, vereador Deodato Ramalho, termos esse programa aqui na cidade também. Termos captação de água das chuvas, exatamente, inclusive, começando nos programas de moradia popular, Minha Casa Minha Vida e outros, mas também, inclusive, determinando a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente que seja colocado nas novas construções daqui por diante. Sexto, aliás, reativação dos chafarizes no interior e na região metropolitana de Fortaleza e não utilização da água do Cauípe para o complexo do Pecém. Segue, então, uma pauta grande, voltada exatamente, tá certo, para
uma série de comunidades, o que mostra claramente que o que nós estamos vivendo aqui, vereador Paulo Diógenes, vereadora Toninho Rocha, vereador Adail, não é? Os outros eu já me referi, nós estamos vivendo em época de conflito do uso da água. Isso tende, vereador Benigno, a se aprofundar. Porque, conclui, vereador Vou João. concluir. Porque as mudanças climáticas já são uma realidade. O que é que o IPCC errou? O IPCC errou achando que era daqui a 50 anos. É agora. A crise da água é agora. E ela tende, portanto, a se aprofundar. Ou nós nos conscientizamos disso, ou é a população mais pobre que vai pagar por isso. Não é admissível, eu peço um pouquinho de tolerância ao vereador Deodato Ramalho, não é admissível que os governos que sabem desde 2007, quando saiu o 4º relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, colocando que o aquecimento global era uma realidade que estava ligado às suas emissões às atividades humanas e já apontava os impactos na região do semiárido. O impacto principal é a diminuição das chuvas, tá certo? Que de lá para cá não tenham tomado nenhuma medida, pelo contrário, ainda tenha se atraído para o nosso estado indústrias hidrointensivas, sedentas, superconsumidoras de água. Eu concluo, portanto, me solidarizando aqui em meu nome, em nome do Partido Socialismo e Liberdade, com aqueles e aquelas que estão ocupando a Secretaria de Recursos Hídricos, apoiando a sua pauta e esperando que o governo reveja essa política absurda de incentivos fiscais que está penalizando o conjunto da nossa população. Muito obrigado. Obrigado.